Gravação iniciada. Conselheiros, boa tarde. Vamos agora iniciar a sessão do turno da tarde do dia 10 de junho. Todos os processos que não tiveram sustentação oral foram antecipados ao longo das últimas sessões, até ontem. Então, a gente hoje, na parte da manhã, fez as 2 sustentações orais restantes e agora, na parte da tarde, a gente vai fazer as 2 sustentações orais restantes desta sessão, já na parte da tarde do dia 10 de junho. Temos 2 sustentações orais, uma no 45 e outra no 46. Tainá, a procuradora se encontra e o patrono do 45? Sim, doutora. Vou fazer a comunicação. Então, vou apregoar aqui, recorrente à Fazenda Nacional, interessado equipe SA. Pode chamar, então, a procuradora e o patrono, por favor, Tainá. Ok. Obrigada. Doutora Lúcia, por favor, verificar no chat. Item 45, doutora Vivian, seu processo será enviado agora. Por favor, verificar no chat. Boa tarde, doutora Lúcia. Boa tarde, doutora Vivian. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa turma. O processo é meu, eu vou iniciar o relatório. Agora tem o seguinte, houve vista, né, para o conselheiro Matosinho, convertido em coletiva. No caso, eu votei por não conhecer do recurso, né, e já adiantei o mérito na última sessão, que seria por negar provimento. A conselheira Edeli abriu divergência para conhecer, na verdade, né? E a doutora Lívia e o doutor Fernando votaram comigo quanto ao conhecimento pelas conclusões. Aí houve pedido de vista do Matosinho. Então, a gente só votou até aí, viu, Dornelas? Então, o conselheiro Dornelas vota nesse caso, tá? Então, vou fazer aqui um resumo do relatório. Doutora Vivian, se a senhora quiser fazer uma sustentação, fazer alguma consideração, a senhora... Posso lhe dar a palavra por conta da nova composição, em razão da ausência do conselheiro Alexandre. Então é um recurso da PGFN, interposto em face da decisão da 1302, acórdão 302.002.308. O processo é um auto de infração, a título de RPJ e CSLL do ano de 2018 e mês de fevereiro de 2019. Então, custos e despesas não comprovadas, não comprovação de antecipações do imposto decorrente da não homologação de DECOMPs, multa isolada por falta de pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica, incidente sobre a base de cálculo estimado e balanço de suspensão e redução. Paciência, a contribuinte apresentou impugnação, aí a DRJ, juiz de fora, deu parcial provimento, a impugnação. A contribuinte apresentou recurso voluntário rebatendo os pontos que restou vencida com argumentos semelhantes ao da impugnação. E aí, em 25 de julho de 2017, foi proferido um acordo, a emenda eu transcrevi. A Fazenda, então, apresentou seu recurso especial, indicou 2 paradigmas, o 301000892 e o 1402002167. Em seu recurso, a Fazenda Nacional, ela argumenta que os diplomas normativos regentes da matéria, o 74.9430 e o 170 do CTN, deixam claro a necessidade da existência de créditos líquidos e certos no momento da declaração de compensação, e como a estimativa seria uma mera antecipação do devido a ser apurado ao final do período, o valor mensalmente devido não assumiria a natureza de obrigação tributária e crédito tributário, não sendo possível, consequentemente, lançamento, cobrança e inscrição em dívida ativa, vez que atendidos os pressupostos de certeza, não atendidos os pressupostos de certeza e liquidez. O recurso já do despacho de admissibilidade e a contribuinte apresentou contra-razões, pugnando pelo não conhecimento e, alternativamente, pelo seu desprovimento. É o relatório. A senhora vai considerar? Vou marcar seu tempo aqui. Presidente, eu vou só fazer algumas considerações aqui. Bom, boa tarde, né, presidente, demais conselheiras, conselheiros.
Eu vou começar fazendo só uma consideração em razão do debate que teve na última sessão. A gente primeiro estava... os senhores estavam debatendo, na verdade, a questão do não conhecimento do recurso especial da Fazenda, tendo em vista que o auto de infração, ele discute a possibilidade da realização de lançamento de débitos de RPJ e de CSL, que foram objeto de débitos de estimativas mensais, que foram objeto de compensações não homologadas, enquanto os paradigmas da Fazenda estavam tratando de débitos, da possibilidade da composição de saldo negativo de RPJ e CSL com débitos de estimativas mensais não compensadas. Ou seja, a gente está comparando um processo que é objeto de auto-infração com um processo relacionado a compensações, em que se discute ali a composição do saldo negativo. A doutora Edeli abriu divergência e tratou um pouco também da questão, eu não vou entrar na questão da divergência, acho que esse não é o ponto, mas a questão da não aplicação da súmula 82. E aí, eu fiz o trabalho de voltar na questão das súmulas, inclusive a gente apresentou um memorial complementar nesse ponto. E a questão que eu queria colocar aqui para os senhores é a seguinte: a súmula 82, na verdade, ela está prevendo que, encerrado o ano calendário, não pode haver o lançamento de estimativas mensais. Nesse caso, quando se analisa o auto de infração, o entendimento da empresa foi de que foram lançadas estimativas mensais. Apesar do lançamento, e aqui para deixar bem claro para os senhores, isso constou, a gente colocou no memorial também, apesar do lançamento fazer referência que o débito é de 31 de dezembro de 2008, como se ele estivesse lançando no ajuste anual. Esse ponto ele foi trazido no acórdão recorrido. O conselheiro, quando ele analisou esse ponto, ele chamou atenção para essa dúvida, que haveria então uma dúvida se estava se lançando o débito no ajuste anual ou o débito por estimativa, e no entendimento dele, que foi o que acabou prevalecendo, o lançamento era de débitos de estimativa. E assim ele decidiu. Então, a razão de decidir dele foi com base no entendimento de que os débitos lançados eram débitos de estimativa, inclusive em razão da composição dos débitos que estavam sendo lançados. Então, o que eu só gostaria de colocar aqui para os senhores é que, assumindo, então, o entendimento que foi manifestado no acórdão recorrido, o lançamento refere-se a débitos de estimativas lançadas e não a um débito apurado no ajuste anual, e aí se trataria exatamente do mesmo entendimento que fundamentou os paradigmas que levaram à edição da súmula 82, que seria, então, aplicável e justificaria também o não conhecimento do recurso da Fazenda. Ainda que ultrapassado esse ponto, né, seja o não conhecimento por divergência de similitude fática pela não aplicação da súmula 82, é fato que esses débitos, e aí para deixar bem claro aqui para os senhores também, esses débitos de estimativa mensais, eles não só constaram nas decomps apresentadas que não foram homologadas, como eles também constaram e foram devidamente informados em DCTF pela empresa. Então, portanto, tem-se aí duas hipóteses dois momentos, né, em que efetivamente esses débitos foram constituídos por parte do contribuinte, de modo que qualquer constituição de outra forma, ela não só não se justifica, como já foi reconhecido pela STJ, como já foi reconhecido pela Procuradoria, quando reconhece que esses débitos podem ser imediatamente inscritos em dívida ativa, não havendo a necessidade de constituição, porque essa constituição levaria a uma cobrança em duplicidade desses débitos. Então, ainda que se entenda pelo conhecimento do recurso da Fazenda, o ponto que a recorrida gostaria aqui de trazer é justamente a desnecessidade desse lançamento, dado que esses débitos já tinham sido por ela constituídos e que a manutenção de qualquer cobrança nesse sentido, nesse lançamento, implicará em uma cobrança em duplicidade desses débitos. Então, esses eram os pontos que eu queria colocar, presidente. Eu me coloco aqui à disposição para qualquer esclarecimento de fato, pedindo aí o desprovimento do recurso da Fazenda. Ok, doutora Vivian, então vamos lá. Quanto ao conhecimento, eu vou já fazer um resumo aqui. Eu mantive o meu voto pelo não conhecimento do recurso da Fazenda. Entendi que o primeiro paradigma indicado, o 1301-00892, decidiu pela ausência de certeza e liquidez do crédito oriundo do saldo negativo formado a partir das estimativas declaradas e compensadas, mas não homologadas, transcrever emenda. O segundo paradigma, o 1402-002-167, também consignou ausência de certeza e liquidez do valor decorrente das compensações não homologadas,
também transcrevo a emenda, embora entendi superficialmente possa parecer tratar-se da mesma matéria, a questão deduzida nos paradigmas é distinta daquela observada no presente processo. Com efeito, o primeiro paradigma cuida de direito creditório apenas parcialmente reconhecido pelo despacho decisório, decorrente de retenções de fonte que não foram devidamente comprovadas pelo contribuinte, daí a ausência de certeza e liquidez dos valores pleiteados. O segundo paradigma, o 2167, 1402 e 2167, trata de despacho decisório que não homologou as compensações em razão da CSL devida apurada na DIPJ, de 2.271.508,14. Desse montante foram deduzidos 21 milhões 242.373,86, obtendo-se um saldo negativo de 18.970.865,72. As parcelas de composição do crédito que geraram saldo negativo. Teve a retenção de fonte de 155, estimativas liquidadas de 21.086.566,83, foi validada apenas a parcela de 155, em função da confirmação apenas dos 155.807,03, esse montante deduzido da CSLL devida não gerou saldo negativo, acarretando não homologação das recompras. Verifica-se, portanto, que no segundo paradigma as razões de decidir também envolveram a matéria ausência de confirmação dos créditos pleiteados em diversas declarações de compensação. Conforme que os cenários fáticos dos paradigmas são completamente diversos daquele em debate no presente caso. Aqui cuida-se de auto de infração e não de declaração de compensação decorrente de ausência de recolhimentos de débitos de IRPJ e CSL apurados a título de estimativa mensal que foram objeto de declaração de compensação não homologada. Essa infração ensejou a aplicação da multa isolada de 50% prevista no 44.2b da 9.430. Assim, salta às olhos que a recorrente não se valeu de paradigmas exanados sobre as mesmas premissas fáticas, conquanto se possa alegar colateralmente possa haver alguma semelhança quanto à tese de cobrança em duplicidade, não é esse, por certo, o elemento central da discussão, até porque se trata de recurso da Fazenda Nacional que não tangencia essa questão. E ainda que aí também a questão da súmula 82, né, também eu trouxe. Portanto, a jurisprudência se posicionou pela impossibilidade de lançamento de débitos de estimativa mensal, quando esses já foram devidamente constituídos em DCTF e informados em declaração de compensação, ainda que não tenha sido homologada como ocorreu no presente caso. Esse entendimento foi ratificado pela decisão recorrida, como pode se depender dos trechos da sua ementa. Assim, é forçoso concluir que assiste razão ao contribuinte no sentido de que o recurso especial desviou-se da questão debatida nos autos e indicou paradigmas cujo contexto fático não se assemelha àquele aqui analisado. Some-se a isso o fato de que o entendimento do acordo recorrido reproduz o teor da súmula 82, o que impede o conhecimento. É um argumento subsidiário. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso da Fazenda Nacional ante o não preenchimento dos recursos regimentais de admissibilidade. Então, de início, eu não conheci do recurso, seja por ausência de similitude e seja pela questão da súmula 82. Então, esse foi o meu voto de início. Doutora Edelia? Não, desculpa, Matosinho, desculpa, conselheiro Matosinho, que pediu a vista. Presidente, parei no conhecimento, conselheiro Matosinho, porque a gente parou nessa discussão, tá? Aí, se for o caso, eu adentro ao mérito. Não, foi nesse ponto mesmo que eu pedi, né? De fato, o acórdão recorrido, ele aparenta ter esses dois fundamentos, até pela ementa, né? Mas no voto não chega-se com tal clareza. Mas eu acho que, ao fim, embora haja uma interseção com essa discussão das estimativas não compensadas ou não homologadas, que estão presentes nos paradigmas, eu concordo com a sua conclusão de que não se estabeleceu a divergência, no caso. Fico em dúvida sobre, apesar de constar na ementa, sobre essa consideração da súmula. Então, eu voto pelas conclusões, acompanhando seu voto. Como voto. Doutora Edelia, pode falar. Pois não. Ok, conselheiro Matosinho. Só para noticiar que eu coloquei a declaração de voto na pasta, né? Para mim está muito clara a divergência, né? Peço vênias aí insistir nisso. E teve
um aspecto que para mim foi muito relevante quando eu fiz a construção. Bem, aqui só uma frase, só um parágrafo que eu queria destacar da declaração de voto. Ainda que os paradigmas se refiram à análise de direito e história, a questão de fundo nas 3 decisões, o recorrido e os 2 paradigmas, diz respeito à possibilidade de glosa dessas estimativas em razão da não homologação, sendo irrelevante se a consequência dessa glosa é o não reconhecimento de direito e história e a exigência de ajuste anual do ano calendário, acumulada com a multa isolada correspondente. E é precisamente naquele ponto que as decisões divergem, porque o recorrido afirma tal impossibilidade, porque os débitos de estimativa podem ser cobrados com a não homologação, enquanto os paradigmas afirmam a possibilidade, porque os débitos de estimativa não podem ser cobrados com a não homologação. É nesse aspecto, e para mim é o fundamento de todas as decisões que eu vejo a contradição, a divergência. Ou seja, a decisão que se demanda aqui é qual é a consequência para a constatação de uma não homologação de compensação de estimativa em decomp. Cobra-se a estimativa ou deve ser ela excluída da apuração anual por não ser passível de cobrança? E o que é interessante, o ponto que eu percebi fazendo vista nos autos, é que o acórdão recorrido chama em reforço de sua argumentação o acórdão 1801001616, que é o quê? Uma glosa de estimativa compensada em apuração de saldo negativo de direito creditório. Então, o próprio fundamento do acórdão recorrido numa decisão de lançamento de multa isolada por estimativa não recolhida é um outro acórdão que trata do quê? De glosa de estimativa em saldo negativo no processo de compensação, né? De tão alinhada que são as questões, né? E aí eu reitero, né? Eu tenho grande preocupação com súmulas, vocês todos sabem disso. Existe 2 parágrafos agora, diante da fala da patrona, eu voltei no acórdão e novamente. Existem 2 parágrafos em que o relator fala para uma melhor elucidação dos fatos, notadamente para sabermos se estamos falando de lançamento de ofício para cobrança de valores apurados no ajuste anual ou para cobrança de antecipações a título de estimativa, colacionamos abaixo o trecho do relatório fiscal. E ele conclui: vê-se claramente que os valores lançados pela fiscalização dizem respeito a estimativas que foram compensadas em 2008 e que não foram homologadas. Esse dizem respeito não quer dizer que está lançando estimativa, mas sim que o lançamento decorre daquelas estimativas que não foram confirmadas. O lançamento é claramente de ajuste anual de 2008, associado à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. E aí todo o meu empenho, né, em insistir que súmula CARF 82 foi editada especialmente em razão da enorme quantidade de autos de infração DCTF que foram lavrados para os anos calendário 97 e 98, lançando as estimativas. A súmula 82 vem dizer que não cabe o lançamento de ofício da estimativa. Não que não cabe nenhum lançamento de ofício em razão da falta de recolhimento de estimativa, mas que não cabe o lançamento da própria estimativa. Cabe o quê? O lançamento da multa isolada, e é isso que foi feito no lançamento. Então, não tem referência à súmula CARF 82 no voto, né? E não vejo nenhuma objeção mais do que a súmula CARF 82 é chamada várias vezes. Eu entendo que ela é isolada, que o texto dela permite essas interpretações, né? Ela é invocada até quando se trata da multa isolada concomitante, para dizer do não cabimento, mas eu reitero, né? Ela está ali, ela trata da impossibilidade de lançamento, enquanto aqui o que estamos discutindo, a questão de fundo, é se é possível a cobrança de estimativas objeto de compensação não homologada, né? Por isso insisto na inaplicabilidade da súmula 82 e destaco essa questão, esse interessante aspecto de o próprio acórdão recorrido num processo de lançamento chamar a jurisprudência referente a saldo negativo, né? Me tocou a argumentação.
Obrigada, presidente. Ele sempre coloca umas pulguinhas aí atrás da orelha. Mas ele se fala em cobrança e lançamento. Tem outra forma, se o contribuinte não recolheu, de cobrar se não for mediante lançamento? Nesse caso? A questão é se você lança o principal ou se você lança a multa isolada. Na minha, assim, a minha posição Sim, eu não consigo enxergar. Desculpa, Edeli, eu não consigo enxergar, eu não consigo concatenar uma semelhança. Eu até na súmula 82, eu achei um argumento subsidiário, até ressaltei isso. Mas a questão da similitude, para mim, é muito forte. E eu, como tenho esses parâmetros, eu tenho colocado esses parâmetros, primeiro eu vou analisar os contextos fáticos, para depois eu fazer o teste de aderência, eu tenho dificuldade para enxergar do jeito que você trouxe, muito bem, mas a minha dificuldade para poder combinar esses paradigmas com o recorrido. Desculpa, Matosinho, se eu te cortei, pode continuar, desculpa, acabei te cortando. Não, presidente, era essa minha dúvida. De fato, esse acordo mencionado no voto, né, ele iria ao encontro do que argumenta a conselheira Edeli. Mas, assim, ao fim e ao cabo, a forma de cobrar seria por um lançamento. A inexistência, é claro que se o lançamento tratasse especificamente, me parece não é o caso, o lançamento tratou da consequência, não é isso? De não recolhido e por falta de recolhimento, né? O lançamento principal. Perfeito. Por isso até que eu não enxergo, de fato, a questão da súmula, né? Mas essa questão da cobrança, ela sempre vai vir associada ao lançamento, a cobrança da estimativa em si. Conselheiro Fernando, depois conselheiro Edeli. Pode falar, conselheiro Fernando. Pois é, presidente. Estou olhando aqui, só para lembrar que essa questão do lançamento ou não vem na esteira do parecer normativo, que até alguns de nós aqui, alguns contestam sua aplicação, né, no sentido de que eu acho também que sempre deveria ter sido feito é o que foi feito aqui. Lançar em forma de ajuste, né, porque quando o contribuinte confessa um valor de estimativas, aí eu não homologo aquela compensação. Mas não é aquele débito que eu vou cobrar, é um ajuste anual que eu vou cobrar, sempre precisaria ser feito o lançamento. Né? Não sei como a Receita está implementando aquilo que ela colocou no parecer, mas parece que você muda a base de cálculo, período de apuração, até os juros é diferente. E eu vim abrir o auto de infração. Eu não tenho nenhuma dúvida agora que foi lançado o ajuste, tanto que tem a multa de ofício de 75% em cima dessa infração e mais a multa isolada de 50%. Né? Então, o que foi feito aqui, por isso que o Matheus falou, sempre tem lançamento. Não sei, quando a gente decide, ou quem decide por aplicar aquele parecer da Receita, não tem lançamento. Manda transformar o que é estimativa em ajuste sem lançamento. Foi feito nesse processo aqui, foi simplesmente pegar, tinham estimativas que foram compensadas ou não recolhidas, enfim, e a Receita foi lá, o auditor foi lá e falou, olha, você não recolheu essas estimativas, deu diferença no ajuste, como você não confessou o débito do ajuste integral, você tinha confessado estimativa, eu vou te lançar a diferença. Ele lançou com 75 e mais a multa isolada. Se fosse seguir aquele parecer da Receita, olhando aqui, parece que ele lançaria a multa isolada, porque o resto eu cobraria, pelo menos na parte da compensação, né? Pelo menos na parte que foi compensado. Eu cobraria via decomp. A parte que não foi recolhida é diferente. Agora, a parte que foi objeto de compensação não homologada, se eu posso fazer a cobrança, como está no parecer normativo, não precisa de lançamento. Né? Daí eu não sujeito. Para que eu vou ter o ajuste, mais uma multa de ofício, será só cobrar porque estava confessado. Me parecia só multa isolada, mas realmente fiquei tocado com os argumentos da conselheira Edeli. Né? Eu não sei se a gente vai reabrir a questão da votação quanto ao conhecimento, porque eu vou reformular meu voto. Ok, conselheira Edeli.
Esse caso ele vai criar uma confusão, porque a gente tem dois momentos de estimativa. Então, no momento 1, ele se equipara aos paradigmas no momento 1, que é o fiscal olhando para uma apuração de saldo negativo e vendo que as estimativas foram liquidadas mediante decomp. Olhando para uma apuração anual e viu que as estimativas foram liquidadas mediante decomp. Nos dois casos, tanto no paradigma quanto no recorrido, a fiscalização olha para esse momento 1, onde as estimativas foram compensadas e diz, olha, elas estão não homologadas. O que eu faço, então? O parecer 2 vai dizer, você não faz nada, porque a gente vai cobrar essas estimativas via decomp. Consequência, né? Ou o fiscal, antes do parecer 2, olha para aquilo e diz, não, essas estimativas foi criada dúvida em cima dessa antecipação, vou glosá-la na apuração anual. Aí é que vem a diferença. Então, equiparadas essas duas situações, tanto nos paradigmas quanto no recorrido, aí os paradigmas concluem que deve ser glosada na apuração anual e o recorrido admite esses valores ali por conta da solução de consulta 18, ainda não tinha o parecer 2, né, usa menciona o voto do Valadão também, que veio depois ser consolidado no parecer 2. Né? Agora, aí tem o passo 2, né, isso eu não destaquei, mas eu coloquei no meu voto também, o fato da gente estar lidando aqui com o lançamento e não com o direito creditório, pode eventualmente, uma vez decidida a questão precedente na qual as decisões comparadas se alinham, eventualmente poderia determinar um retorno, né, outras consequências, outros aspectos que deveriam ser analisados na turma. A gente sabe que não é isso porque a maioria da turma entende como no acórdão recorrido pela aplicação do parecer 2. Mas numa hipótese em que assim não considerasse, eventualmente o fato de estarmos aqui diante do lançamento e não de um saldo negativo, isso poderia simplesmente mudar. A única coisa que mudaria, na minha visão, seriam eventualmente as consequências da decisão. Mas a solução da divergência, né, eu ainda entendo que ela é bem clara em relação a esse ponto 1, ao antecedente, à premissa do acórdão recorrido. Eu entendi seus argumentos, mas eu continuo, assim, para mim, eu tenho que manter uma linha de observância em relação ao que vai ser tratado. Não, eu só estou tentando esclarecer diante, e nem cheguei no final do que o Matosinho perguntou, né? Está me parecendo que a sua pergunta, ela meio que confunde, ela acaba juntando as duas consequências, que é a da questão preliminar com a do lançamento depois. Então, para ficar mais claro, eu preciso isolar a questão antecedente, que é qual que é a consequência para estimativas compensadas e não homologadas. E aí a gente vai ter, inclusive, né, já temos acórdãos que aplicaram parecer 2 de 18 em lançamentos dessa espécie e cancelaram as multas isoladas que foram aplicadas por falta de recolhimento de estimativa em razão da não homologação da compensação. Então, parecer 2, embora o Fernando mencionou que ele não vai dar essa consequência, né, na sessão anterior ele mencionou que o parecer 2 não tratava dos casos de lançamento, né, tratava dos casos de compensação, mas o racional dele está sendo aplicado também para derrubar os lançamentos de multa isolada por falta de recolhimento estimativo. Mas aí tá, você vê como que a gente vai fazendo a construção para se chegar num ponto que aí a gente vai analisar. Então, é isso que me incomoda. A gente está a gente analisando, assim, olhando os paradigmas, em comparação aos recorridos, a gente ainda está na primeira fase, né? Vai subir ou não vai subir? Nesse primeiro momento, eu acho que nesses casos, a apresentação desses dois paradigmas para esse caso concreto do recorrido, eles não fazem, para mim, né, essa junção capaz de trazer a consequência que você está falando. Essa é a divergência em relação ao que você está colocando, porque se não fossem esses paradigmas, eu estaria concordando com você. Mas, especificamente, o caso concreto desses autos, para mim,
ele traz esse antecedente que eu não consigo evoluir. Matosinho, pode falar. O Fernando também quer falar depois. Tá com o microfone desligado. A segunda, eu estava observando enquanto ele falava, que a segunda parte do voto do recorrido é sobre a multa isolada de estimativas, de fato, né? Então, assim, todo o assunto está vinculando a questão da estimativa. Acho que começar a compreender mais o seu raciocínio de início, assim, né? Porque eu tinha considerado isoladamente a situação do lançamento, né? O Fernando falava, esse aqui que seria o procedimento que ele entende que seria o correto, né? E não a aplicação... Ele está tocando um telefone aí que eu não sei, está vibrando alguma coisa. Pode continuar, Matosinho. Não seria diretamente por conversão do saldo lá da DECOM. Me parece que aqui, talvez até a Receita estivesse adotando até naquela linha de que ela indeferia e depois ela seguia por outro caminho para cobrar essa diferença. Não é isso? Então, indiretamente ela está adotando uma solução alternativa a essa que tem agora com base no parecer. Eu acho que é isso que... É que o auto de infração é de 2013, né? É na época da solução de consulta ainda, 18. 2006. Antes da de 2016, né? Não, a solução de consulta 18 é de 2006. Então quer dizer, era o único parâmetro que tinha para esse raciocínio. Depois é que o parecer 2 de 2018 é que veio ratificar esse entendimento. O relator aqui, o Feitosa, ele até cita o parecer 88 de 2014, que é um embrião desse 2018. Mas é da PGFN, né? Ele cita no final. É da PGFN. E aqui esse parecer é da PGFN. Tem toda a consequência da cobrança, da possibilidade de cobrança, que dá mais aproximação com os paradigmas aí. Vou ouvir mais um pouco aí, eu vou... Mas você pediu a vista. Ô, Fernando, vamos lá. Então, presidente, até fui olhar o relatório aqui, me parece que todo o lançamento diz respeito a essa parte, né, a estimativas compensadas e não homologadas. Não achei. Ali ele faz até uma tabelinha das decomps que foram. Esse é o primeiro ponto, né? Para não deixar passar, o conselheiro Edeli comentou das multas isoladas, a gente pode até discutir, assim, alguém poderia discutir se é concomitância. Agora, nesses casos, eu não tenho nenhuma dúvida que a estimativa não foi recolhida, né? A gente pode até discutir se ela pode ser cobrada de alguma maneira, que a estimativa não foi recolhida, não foi. Tanto é que está sendo feito um lançamento justamente porque ela não foi extinta. Agora, não tem como não ser extinta e ter sido paga, né? Ou extinta por compensação, não foi. Né? Mas eu olhei aqui agora o relator, o auditor que fez o lançamento, ele se baseia naquele primeiro parecer da PGFN, 1658 de 2011, dizendo que estimativa não pode ser cobrada diretamente. Né? Que o 88 também não falou que não podia, não. Ele falou que converte em ajuste. Mas tudo bem, a Receita no parecer normativo depois... Está confessada, acabou. Não tem mas nada. Agora, eu acho que aí já é uma questão de mérito. Aí eu acho, entendeu? Vocês estão entrando numa questão de mérito, aí é que eu acho, exatamente isso. Vocês estão entrando na questão de mérito, sendo que os paradigmas não trazem. Esse é o meu incômodo. A gente está falando de mérito aqui. Sendo que a gente precisa passar pelo exame de admissibilidade do conhecimento. Isso é que está me incomodando. Quando a gente fala de mérito, aí a gente vai tratar se é parecer 2, se não quais são as consequências. O problema é o recorrido. Eu posso comparar o recorrido com os dois paradigmas apresentados pela Fazenda? Eu posso comparar o auto de infração com essas questões
questões relativas a decoupes homologadas parcialmente, eu posso fazer isso? Esse é o cotejo. Então, esse, para mim, é a discussão de agora. O que vai acontecer depois é no voto do mérito. Esse é o meu incômodo em relação a isso. O que a gente está falando até então é mérito, né? Então, é só isso que eu queria deixar claro. Pode falar. É que, Lívia, doutora Lívia. em tese, eu não posso mesmo. Uma coisa é autodifração, outra coisa é compensação. Só que, da forma como o recorrido foi escrito, e inclusive trazendo como reforço de argumentação um processo que trata de compensação, toda a base dele está muito clara que a questão que ele colocou como preliminar, e não como a questão final de poder ou não lançar, ele colocou como a questão preliminar de poder ou não cobrar. E acho que essa sutileza está fazendo toda a diferença. Dizer respeito, e com a sustentação oral ficou mais clara ainda, é desrespeito e não cobra a estimativa. Então, eu já estava um pouco incomodada com a menção à súmula CAP 82, as conclusões eram exatamente porque a gente não concordava, né, Fernando, com isso, do voto passado, mas acho que agora ficou mais claro que não é só que a súmula 82 é reforço, a súmula 82 não pode nem ser utilizada aqui porque não é o caso. E acho que eu também fico tendente a alterar o entendimento, porque acho que os acórdãos paradigmas reformam o recorrido na premissa dele, de que eu posso não cobrar. A discussão é, eu posso não cobrar, eu não posso não lançar. E isso faz toda a diferença, que eu consigo cobrar via outras formas de exigência. Por exemplo, glosa, por exemplo, não consideração na base de cálculo, não necessariamente lançando o tributo. E toda a minha discussão depois de você poder cobrar via não homologação de declaração de compensação um débito, porque quando já decaído, se você não pode lançar, como é que você pode cobrar? E para mim essa diferença aqui ficou clara também, de cobrar e lançar. Então acho que eu estou convencida, não estou dizendo que delia dessa linha, tá? Só estou fazendo um paralelo com base no meu entendimento. Sei que existe entendimento, não vou querer dizer que ela está falando isso, só estou fazendo um paralelo aqui para dizer que a importância dessa distinção, para mim, então, ficou mais claro ainda agora. Mas só para tentar... Perfeito. E? Estão me vendo, gente? Então tá. Então vamos iniciar. Doutora Edeli, então abriu divergência para conhecer. Doutora Lívia, como é que vota? Conhecimento. Acompanha divergência. Ok. Doutor Fernando, como vota? Presidente, com a devida vênia, vou alterar meu voto para votar com a divergência. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Presidente, acho que aqui eu estava vendo a ata passada, que não consta meu nome, mas eu acho que eu já tinha votado também pelas conclusões, que eu não tinha considerado a aplicação da súmula. Mas realmente, os fatos estão mais claros agora, principalmente depois dos 2 votos vistos. Você não votou, desculpa, porque o Matosinho pediu vista, tá? No conhecimento. Então você acabou não votando. Porque eu fico antes dele, eu achei estranho, né? Eu acho que eu votei. Tá no plural ali, os conselheiros. É estranho, tá. Então tá, a gente ajeita salvo aí. o melhor juízo, não vou tá. A gente o vídeo, mas eu acho que eu acabei votando, sim. Joia. Eu acompanhei. Eu concordo que não tem identidade no procedimento fiscal, mas a matéria aqui de direito envolvida ela é a mesma, se eu posso ou não desconsiderar as estimativas que foram liquidadas por compensações não homologadas, para fins de multa isolada, né? O recorrido acha que pode e o paradigma, principalmente o segundo, acha que não. Então, para mim, eu também consigo agora, mais claros os fatos, colocar na mesma caixinha de discussão. A divergência é justamente se pode ou não considerar a estimativa extinta nessa hipótese de compensação. Então, reformulo também meu voto e acompanho a divergência. Ok. Conselheiro Matosinho? Presidente, eu apoio pra caramba nesse negócio de conhecimento aqui.
aprendendo aí muito. Veja, a Edeli, ela pega muito detalhezinho que faz toda a diferença. E apesar de ter tido a vista, eu realmente estava na linha de que não caberia a súmula, mas achava que a discussão era só uma interseção não suficiente. Mas aí do debate eu me convenci, peço o Vênia aí. Isso, inclusive, deveria ter mais convicção anterior, mas a Edeli balançou aí com esse voto elaborado em causa e conclusão. Então eu vou votar com a divergência. Tá, joia. Conselheiro Dornelos, como vota? Presidente, eu vou pedir Vênia também para acompanhar a divergência. Ok. Então ficamos assim. Conhecido por maioria, vencida eu, e vamos então passar. Desculpa, doutor Caio. Vamos lá, doutor Caio. Como ficamos, então? Presidente, eu até botei um X aqui, doutor Caio, seu nome. Como ficamos? Eu acompanho também a divergência. Então tá bom. Então, conhecido por maioria, vencida a relatora, passando agora para o mérito. Vamos lá. Bom, o mérito, gente, eu apliquei o parecer 2. Então, vou ser bem sucinta e já, assim, minha conclusão, apesar de ter colocado aqui aparecer PGFN, o parecer a solução interna 18, que eu já aplicava desde a DRJ, o parecer 2, e aí, em função disso, eu neguei provimento ao recurso da Fazenda. Tá? Conselheira Edeli. Posição já conhecida, né? Eu endosso a posição da PGFN, entendo que deve ser feito o lançamento da forma como foi, que as estimativas devem ser glosadas na apuração. Por isso eu não avancei no mérito na minha declaração de voto. Eu vou dar provimento, só vou conferir se é parcial ou se é total. Ok. Vou divergir. Conselheira Lívia, como vota no mérito? Acompanho a relatora e não preciso pelas conclusões, porque acho que a argumentação ali está bem objetiva, então concordo. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, também minha posição é conhecida, né? Eu divirjo, acho que tem que ser feito sim um lançamento para cobrar na forma de ajuste, como foi feito no caso concreto. Eu também só estou com dúvida se teria alguma razão para retornar, né? Pode ter algum ponto específico, mas eu vou votar com a divergência, tá, presidente? Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Desculpa, Tozelli, gente, eu acho que é final de sessão já. Conselheiro Tozelli, como vota? Presidente, até perdi o voto aqui, né? Mas, enfim, eu acompanho a senhora. Peraí, então, só um instantinho, gente. Edeli divergiu. Deixa eu colocar aqui. Lívia acompanhou. Fernando divergiu. Tozelli acompanhou. Gente, Matosinho. Agora é Matosinho. Certo, vamos lá. Embora eu não goste desse entendimento, mas é a administração que se curvou a essa nova orientação, eu vou seguir o seu voto. Eu tenho me curvado a ele, eu resistia lá na turma ordinária, até que veio expressamente, e aí você adotar esse entendimento, embora eu acho que é equivocado. Mas eu acompanho seu voto. Ok, conselheiro Dornelas, como vota? Já voto. Eu não acolho o parecer, eu voto com a divergência aberta por Edeli. Ok. Caio, doutor Caio, como vota? Agora acertei, gente. Eu acompanho a relatora e peço declaração de voto em relação à aplicação e incidência do parecer normativo número 2 de 2018. Ok. Bom, então, pessoal, ficamos assim. Edeli vai ver a questão do retorno. Pois não, pode falar. Já observo que minimamente seria necessário o retorno, na minha visão, para analisar a arguição de concomitância, que acaba não sendo apreciada porque as multas isoladas são canceladas pela impossibilidade de cobrança das estimativas. Então, já de plano, daria provimento parcial com retorno para apreciação dos argumentos subsidiários de defesa. Colegiado Acó? Colegiado Acó? Isso.
doutor Fernando também? Sim, presidente. O retorno. Doutor Ornelas também? Também. Tá. Então, Foi parcial. isso, todo mundo parcial, né? Os três que divergiram. Bom, vamos lá. Não é conhecido por maioria vencida da relatora, né? No mérito, foi negado o provimento por maioria, vencidos Edeli, Fernando e Dornelas, certo? Então, voto vencedor do conhecimento pode ser o doutor Edeli. Doutor Caio vai fazer dever, certo? Dever para mim também? Dever Edeli. Pronto. Então, doutora Vivian, até a próxima. Muito obrigada pela sua participação. Vamos em frente, muita saúde aí. Até a próxima, obrigada, saúde para todos e boa continuidade de julgamentos hoje, que já encerra, né? Tchau, tchau. Bom, pessoal, conselheiros, vamos para o item 46 da pauta de relatoria do conselheiro Matozinho, recorrente Microcens S.A., interessado Fazenda Nacional. O patrono se encontra? Alguém quer falar? Fala, Tozelli. Presidente, posso te pedir 2 minutos de intervalo? Pode. Então, Patrícia, segura aí o patrono, então, por favor, tá? Vamos parar 5 minutinhos, pode encerrar a gravação.